Olá e sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, porque hoje eu estou recebendo uma convidada para lá de especial. Ela que é fisiculturista profissional, Mônica Martin. Tudo bem, Mônica? Oi, William. Prazer estar aqui presente, sendo a primeira atleta brasileira a ser entrevistada por você hoje. Vamos lá. Que legal, bacana. Antes de mais nada, eu queria saber como você começou no fisiculturismo. Eu pratiquei esportes minha vida inteira, desde criança. Fiz artes marciais, fiz ginástica, balé. E eu comecei no fisiculturismo assim por acaso mesmo. Porque eu treinava numa academia em Santos. Eu nasci em São Paulo, mas eu morei praticamente minha juventude inteira na cidade de Santos. E havia uma academia ali que era onde eu fazia ginástica, e foi por causa dessa academia que eu comecei a fazer fisiculturismo, porque eles precisavam de uma menina para fazer uma apresentação de fisiculturismo, com um rapaz que ele era um fisiculturista que foi campeão sul-americano. Ele faleceu, se chamava Ricardo Mion. Talvez você nem tenha ouvido o nome dele, porque é bem old school mesmo. Mas ele era ótimo. Na época ele era juvenil. Ele tinha 18 anos, eu devia ter uns 15 ou 16 anos de idade, mas eu já tinha um corpo bem definido, porque era parte da minha genética. E eu treinava ginástica, eles não tinham menina nenhuma para fazer apresentação com ele, acabaram me convidando e eu comecei a treinar musculação com ele, porque a gente começou a treinar a coreografia, ia ser um mês depois. Então, eu comecei a treinar com ele, acabei gostando de treinar. E eu fui me desenvolvendo rapidamente, porque eu já tinha um corpo bem definido. E aí foi assim que tudo começou. Eu comecei a treinar musculação e acabei gostando e acabei competindo. Nunca parei. Bacana. A gente sabe que é muito difícil a pessoa se manter em forma durante o ano inteiro, né? De que forma você se mantém focada para estar em forma o ano inteiro? Olha, eu treino praticamente todos os dias. No final de semana eu tiro um break, né? Como as coisas que eu gosto, mas durante a semana eu mantenho uma dieta. Mas, olha, para ser sincera, William, não é uma dieta para eu tentar ficar em shape. É as coisas que eu gosto de comer. Que eu naturalmente gosto de comer coisas orgânicas, comidas em alta proteína, porque se eu como apenas carboidratos, eu não sinto que eu estou satisfeita. Então, minha alimentação é praticamente proteína e baixo carboidrato. Então, eu nem como muito. Você vê, talvez tenha bodybuilders que gostam de comer muito, né? Comem o dia inteiro. Eu não consigo comer o dia inteiro. Eu como de máximo 3 a 4 refeições por dia, alta em proteína, suplemento com aminoácidos, claro, né? E vitaminas e minerais, porque a gente, no dia a dia que a gente vive, a não ser como pessoas que vivem em fazendas, campo, que tem acesso a vegetais, frutas frescas, mas infelizmente na cidade a gente não tem isso, né? Então é muito importante suplementar para ter uma alimentação completa e manter a sua saúde perfeita. Então é isso que eu faço. Atualmente, como é que é a sua rotina de treinamento? Minha rotina de treinamento, eu gosto de treinar 1 a 2 músculos por dia. Como eu te disse, eu vou 5 vezes por semana na academia. E eu faço o meu cardio antes do meu treinamento. É basicamente assim que eu faço. Para mim, funciona. E qual a parte do seu corpo que você mais gosta de treinar, que você mais vê resposta do seu corpo? Olha, basicamente eu treino tudo igual, porque eu gosto de manter uma proporção no meu físico. Então, eu não tenho uma parte predileta de treino. Eu gosto de olhar no espelho e ver o balanço, né? Tudo simétrico. Então, eu não tenho preferência. Entendi. E em relação
a questão de lesões. Como é que você faz para se prevenir durante seus treinamentos para acabar não se lesionando? E que conselho você daria para quem não quer se lesionar durante um treinamento? Olha, eu já treino desde que eu tinha, sei lá, acho que uns 15 anos de idade. Eu tive pouquíssimas lesões, porque eu sempre respeitei meu corpo. As pessoas, quando vão na academia, no começo, elas querem resultados rápidos. Isso é um erro muito grave, porque só vou te mencionar, antes de eu começar a competir, eu treinei 6 anos. Sabe, tem gente que treina 1 ano ou 2 já quer competir, então começa a levantar peso muito pesado, aí acaba vindo lesão. Eu sempre treinei de uma maneira inteligente, como eu continuo até hoje treinando, sabe? Então, por isso, lesões, claro que a gente tem, mas é mínima, sabe? Às vezes uma dorzinha no ombro, que é normal, sabe? Você vai envelhecendo, mesmo tomando suplemento e isso e aquilo, sabe? Para mim, que treinei a vida inteira, as minhas lesões foram mínimas, porque eu sempre respeitei meu corpo. O meu treinamento eu gosto de fazer pesado, mais pesado para 20 repetições e 4 séries, sabe? O máximo de peso. E eu vou para a academia, eu fico totalmente concentrada. Eu não converso, eu não falo com ninguém, sabe? É meu mundo ali. Por isso que eu gosto de ir à noite para a academia, que tem menos gente. Que aí dá para eu totalmente me concentrar no meu treino. Então, o que eu diria para quem está começando, meu conselho, vai aumentando de peso gradativamente, não fica tentando, se ligando em quem está na academia, tentando impressionar, sabe? Que eu vejo muitos caras ali na academia que vão há anos e o corpo deles não mudam porque eles não sabem treinar, sabe? O que interessa é você fazer o movimento correto. Fisiculturismo não é levantamento de peso, sabe? É perfeição. Uhum. Para você trabalhar o músculo com perfeição, você tem que colocar uma carga que você consiga suportar, que faça o movimento perfeito. Já um levantador de peso, não, você olha o corpo de uma pessoa que levanta peso e um fisiculturista, a diferença. Eles são fortes, é força bruta ali que interessa, não é a definição e a simetria. Então, se você quer fazer levantamento de peso, é completamente diferente de fisiculturismo. Se você quer desenhar um físico, você tem que treinar com perfeição. Para treinar com perfeição, você não pode colocar cargas super exageradas. A não ser assim, uma vez por semana, você dá um choque no músculo e faz com uma carga mais pesada, mas não continuar fazendo isso com constância, porque senão, quando você chegar nos seus 40 anos, o seu físico, você nem vai mais estar treinando, para ser sincero, porque vai estar doendo tudo. Seria mais de você estar evitando essa precipitação que principalmente as pessoas que estão iniciando na musculação, elas têm, né? Elas querem pegar muito a mais do que elas aguentam. Uma vez eu estava na academia, tinha um homem que estava do meu lado treinando, eu via que estava muito mais peso do que ele aguentava pegar. Aí eu percebi que depois que ele terminou a execução do movimento, os braços dele até ficaram meio roxos. Eu pensei, esse cara vai se lesionar já já. Sabe, não, você tem que concentrar em você quando você vai para a academia. Esquece das pessoas que estão em volta. Sabe, os meus 6 anos que eu treinei, antes de começar a competir, eu ia assim para a academia, totalmente focada no meu treino e na evolução do meu corpo. Quando eu achei que eu estava 100%, eu falei, agora eu estou pronta para entrar nas competições. E eu entrei, eu ganhei tudo. Tava Sabe? no momento certo para entrar, né? Porque muitas das vezes a pessoa quer iniciar antes do que o corpo está preparado, acaba não conseguindo. Muitas das vezes a pessoa até acaba desistindo do fisiculturismo porque acha que não é para ela. Porque não tem paciência. Fisiculturismo é um esporte de paciência, de você estar focado, de você fazer sua alimentação correta para ter resultado. Tem muita gente que vai para a academia, mas não sabe o que comer. Se você não come proteína
e carboidratos para ter energia, você não consegue, sabe? Vão aí no McDonald's e ficam comendo um monte de porcaria, não tem resultado. Então, todos esses anos da minha vida até hoje, eu sempre me alimentei de uma maneira saudável. É isso que eu aconselho a todos que querem ter uma longa trajetória no fisiculturismo, não apenas para ser profissional, na vida do dia a dia, sabe? Cuide de sua saúde, respeite seu corpo, é a melhor maneira, que aí você vai ter uma longevidade, você vai chegar a uma idade, quando envelhecer, vai envelhecer com saúde e estando em shape, que é isso que é o importante. E como você administra a sua dieta para estar acompanhando a sua rotina de treinamentos? Como eu administro a minha dieta? Isso. Eu não administro, eu como as coisas simples, sabe? Como eu te disse, eu faço 3 a 4 refeições por dia e sem excesso, sabe? Porque tem pessoas que comem muito e por isso que elas acabam ficando sem definição, sabe? Eu vivo praticamente do meu físico, sabe? Então eu tenho que estar sempre em shape. Então eu como baixo carboidrato, batatas, arroz, eu não como muito grãos, eu como salada, eu gosto de comer frango, eu gosto de comer carne, peixe e suplementos junto, que é importante, como eu te disse. Na vida que a gente está vivendo agora, é muito difícil ter acesso a coisas frescas, sabe? Então é muito importante balancear. E eu, antes de eu ir para a academia treinar, eu como uma refeição. 1 hora depois, eu vou para a academia, treino, volto, 1 hora depois eu como de novo. Tomo meus aminoácidos e eu como. E eu gosto muito de praticar jejum intermitente. Isso eu aconselho para todas as pessoas que querem estar saudáveis. Jejum é muito bom, sabe? Então eu fico de 12 a 16 horas sem comer. Que teria uma função de estar limpando o organismo, seria mais ou menos isso? Exatamente, limpa o organismo e não é bom apenas para o teu físico, mas para a sua mente também. Sabe, você vê eu não sei se você acredita, independente de acreditar ou não, você vê muitos santos, inclusive Jesus e seus apóstolos, o que eles faziam quando tinham que tomar uma decisão ou tinham que estar em contato com Deus? Eles não comiam, ficavam dias sem comer, porque isso daí te dá uma clareza mental, sabe? Eu já venho fazendo jejum há anos, e desde que eu comecei, minha saúde melhorou 100%, minha mente e minha saúde melhorou 100%. Então, é uma coisa que eu recomendo a todos, mas claro que você tem que começar de uma maneira devagar. Se você nunca fez jejum, você começa 8 horas, 9 horas, 10 horas, e vai aumentando gradativamente até quando você pode até ficar um dia sem comer. Eu acho que um dia é suficiente. Tem pessoas que fazem mais de um dia, mas aí eu acho um pouco arriscado. E durante você estar fazendo o jejum, você tem que beber líquido, né? Não vai ficar sem beber nada, que aí você vai parar no hospital, sabe? E também por isso que eu falo para começar o jejum devagar, porque tem pessoas que podem ter hipoglicemia, sabe? Para mim eu não tenho, porque o meu corpo já está acostumado, como eu tenho baixa ingestão glicêmica, o meu corpo já está acostumado, mas tem pessoas que vão tentar fazer jejum, pode ter hipoglicemia, por isso que eu recomendo começar devagar, e tomar líquido, pode tomar café sem açúcar, pode tomar MCT, não sei se você é familiarizado com esse óleo, que é extraído do coco, que é muito bom. O MCT, ele ajuda a queimar calorias. Então, pessoas que querem emagrecer e fazer o jejum intermitente, você acorda de manhã, toma uma colher de sopa de MCT, faz o seu jejum de
quando você já está com mais experiência, de 12 a 16 horas, aí depois você começa a comer normalmente. Antes de dormir, eu recomendo tomar o óleo de MCT de novo, uma colher de sopa. Isso ajuda a perder gordura no corpo. Ou antes de fazer cardio também, pode tomar. Bacana. Eu já li muito sobre o jejum intermitente, só que como eu já tive peso muito baixo, eu fico com receio de fazer o jejum, acabar perdendo peso e depois não conseguir recuperar. Existe algum tipo de estratégia para isso? Que eu creio que mais pessoas passam por isso também. Acho que você não teria problema. E você nem precisa fazer um longo jejum. 12 horas a 14 horas é ótimo, sabe? Vai te ajudar muito. Por exemplo, quando eu estou doente, que é muito raro eu ficar doente, muito raro, mas se eu fico doente, eu não como, porque eu prefiro dessa maneira, que o meu corpo se autocura através do jejum, sabe? Em vez de ficar... É o contrário, pessoal, você está doente, tem que ficar comendo. Eu não gosto, porque eu não me sinto bem se eu ficar comendo quando eu estou doente. Mas cada pessoa é de uma maneira, eu só estou passando aqui minha experiência, não tô dando aula nenhuma para ninguém, a gente só está aqui conversando, né, nesse bate-papo, e eu tô falando o que eu faço no meu dia a dia. Quem quiser tentar, tenta, eu acho que vai ter um resultado bom, assim como eu tenho, né? Sim. Bacana. E qual tipo de suplementação você faz uso atualmente? Olha, eu uso... Se eu te mostrar a quantidade de suplemento que eu tenho aqui, você não vai acreditar. Mas eu tomo os básicos, assim, que eu diria, vitamina C, vitamina D, zinco, magnésio, deixa eu lembrar o que mais. Esses são os básicos, mas eu tomo muito mais. E aminoácidos é fundamental, sabe? Principalmente quando você vai envelhecendo, que a tua assimilação de proteína não é mais a mesma, depois dos 35, sabe? Então é bom sempre tomar enzimas digestivas com as proteínas, que ajuda o seu corpo a assimilar de uma maneira melhor a proteína ingerida para se tornar em músculo, né? Então, eu recomendo enzimas digestivas e aminoácidos, vitamina C, vitamina D, magnésio, zinco, e esses são os mais importantes que eu tomo. Bacana. Você foi a primeira atleta brasileira a se tornar profissional. Gostaria de saber um pouquinho mais como era o caminho para a profissionalização naquela época. Olha, era muito difícil. Eu diria assim que praticamente impossível. Mas eu fui muito persistente, porque o presidente que era o presidente que morava em Suzano, ele dificultava muito, ele não queria que os atletas se tornassem profissionais, porque assim ele teria sempre os atletas no Brasil sob o controle dele. Então, mas eu fui investigando das leis da IFBB e eu descobri que eu já tinha, porque eu tinha ganhado o Campeonato Brasileiro no primeiro ano que eu competi, eu ganhei todos os campeonatos no primeiro ano que eu competi e continuei no segundo, porque eu já queria competir a nível mundial, mas ele não queria deixar. Ele falava para mim, você está começando agora, quem você pensa que você é para você ir no campeonato mundial? Você tem que competir mais um ano. Então, eu competi. Mas aí depois eu fiquei sabendo que apenas ganhando o Campeonato Brasileiro, porque eu ganhei o Sul-Americano também, e eu participei do Campeonato Mundial, em duplas eu tirei 4 lugares com um atleta chamado Edson Serafim. Ele é muito famoso aí no Brasil, talvez você conheça, ele continua competindo aí no Brasil. Uhum. E aí eu pedi de novo para ele que eu queria me tornar atleta profissional. Ele, você tem que competir mais. Aí eu falei com o presidente da confederação amadora, Rafael Santonra é o nome dele. Uhum. E ele me deu o cartão profissional. E ele me falou,
você ganhando apenas o Campeonato Brasileiro, você já tinha o direito de se tornar uma atleta profissional. Aí eu me tornei atleta profissional, fui convidada para competir no Arnold Classic, mas como eu sempre gosto de estar perfeita para competir, eu falei que agradeci o convite e participei de um outro campeonato que na época se chamava Jantana Classic. E eu competi nesse campeonato e peguei uma classificação bem baixa, porque, olha, na época que eu comecei a competir, realmente era muito difícil. Eu fico muito feliz por ter aberto as portas para as atletas brasileiras, porque elas não têm noção do que eu passei aqui nos Estados Unidos e mesmo na Europa competindo, porque era muito racismo na época. Sabe, você falando que você era do Brasil é engraçado, porque para o público, para os fãs, eles gostam de pessoa do Brasil, mas os juízes não. Na época eles não gostavam, sabe? Eu via eles me olhando com, sabe, com rabo de olho, como se eu fosse uma pessoa que estivesse ali incomodando. Sabe? Então era muito difícil. E aí no ano seguinte eu participei do Arnold Classic, acho que eu fiquei, não lembro, acho que em 4º lugar, uma coisa assim. Mas eu tenho certeza que se eu fosse americana eu teria feito os top 3. Mas era muito difícil, sabe? Por isso até que depois de uns anos eu resolvi parar. Porque chegou a um ponto assim que eu não via uma maneira de eu conseguir chegar onde eu chegava, porque cada vez era uma desculpa dos juízes. O ano que eu ia super definida, eles, você estava muito definida, será que no ano que vem dá para você vir um pouco maior? Daí no ano que vem eu vinha um pouco maior e era a mesma coisa, você estava muito grande. Dá para você, sabe, sempre uma desculpa esfarrapada. Então, para mim, o bodybuilding, o fisiculturismo é o meu estilo de vida, é o que eu amo fazer, independente de competição ou não competição, eu vou estar sempre treinando para o resto da minha vida, que é isso que eu gosto. E os meus fãs, claro, porque tudo eu devo aos meus fãs. Sabe, para eu estar até hoje onde eu estou, sendo vista e conhecida, porque você vê, tem muitas atletas brasileiras que também se tornaram profissionais na época que eu me tornei, desapareceram, sabe, porque não mantém contato com o fã. Eu adoro, sabe, graças aos meus fãs que eu estou onde eu estou agora, pelo apoio que eles me deram, sabe, eu nunca me prendi aos campeonatos profissionais, aos juízes, sabe? Ficar badalando o juiz, puxando o saco, isso daí não é comigo, sabe? Então, para mim, não dá. Competição profissional, você tem que ficar paparicando todo mundo, eu não gosto, sabe? Porque na época que eu competi no Brasil, eu chegava ali em shape, ganhava. Tá entendendo? Era honestidade, não tinha como tirar. Mas quando você está no nível profissional, todo mundo se parece mais ou menos, o mesmo tipo de corpo, sabe? Então é muito difícil favorecer ao atleta que treina na academia do juiz, ou a atleta que é a esposa do juiz, ou amiga, sabe? Então, para mim, eu não curto isso daí, sabe? Talvez eu seja a única pessoa, em todas as pessoas que você entrevistará, que está falando a verdade. Você está entendendo? Porque eu não dependo da IFBB para ter o meu sucesso. Entendeu? O fisiculturismo não é a única coisa, não é meu único universo. Não é a minha única maneira de ganhar dinheiro. E também para mulheres ganhar dinheiro com fisiculturismo é muito difícil. Você vê a discrepância do valor que eles pagam para os homens quando ganham o 1º, 2º e 3º lugar, e para as mulheres, a diferença que é. A não ser agora que tem a Wings of Strength,
E Jake, eu conheço o Jake, é meu amigo, ele paga mais para as mulheres agora. Mas mesmo ele pagando mais, não dá para competir com o que é pago para os homens. Sabe? Então, o que eu diria para as atletas profissionais, sempre usarem o físico delas, as qualidades que ela tem, para promover outros tipos de negócio, para poder ganhar dinheiro no futuro, né? Bacana. Isso daqui é uma porta, sabe? Você tá, ainda mais agora, porque, olha, na época que eu competia, não existia Instagram, não existia Facebook, Twitter, não existia absolutamente nada disso, era só as revistas, sabe? Então, eu tive várias publicações em revistas, mas agora, sabe, com a oportunidade da mídia, que qualquer pessoa tem acesso hoje, é incrível, sabe? Isso é um benefício que quem me dera na época que eu estava competindo, eu tivesse essas oportunidades. É bacana. E é um relato importante esse que você está dando, porque antigamente nós tínhamos uma enorme dificuldade na profissionalização dos atletas e hoje a rede social também mudou tudo. Eu fico imaginando quanto talento desperdiçado a gente não teve, quantos atletas e atletas a gente não poderia ter visto para brilhar. Da minha época, que poderiam ter se tornado profissional, mas nunca se tornaram. Mas agora, com a social media, a gente tem acesso a tudo no mundo, sabe? A qualquer parte, a qualquer país, a qualquer nova informação, sabe? Então, não tem como um presidente esconder mais coisas de vocês, sabe? Tudo está muito claro, está muito fácil, sabe? E depois que eu comecei como brasileira, vieram outras brasileiras. E agora você vê, tem menina do Brasil ganhando, que era impossível na minha época, sabe? Então, isso os brasileiros brilhando tanto no palco do Olímpia quanto no palco do Arnold Classic. Isso. Porque a gente não, até o 2010, assim, a gente era uma coisa até que a gente pensava que não queria existir, mas hoje em dia a gente vê como realidade já. Os próprios americanos estão já vendo o Brasil como um player importante no fisiculturismo. Claro, não tem como negar. Olha a beleza da mulher brasileira. Não tem igual. Sabe, essas meninas do wellness, do biquíni, as americanas, europeias, elas não têm um corpo que nem a mulher brasileira. Sabe, então não tem como negar. Como é que eles vão fazer? Não tem ninguém para comparar com essas meninas aí. Sim, e o mais bacana em relação ao wellness é uma categoria criada no Brasil que foi levada até os Estados Unidos, isso que enche de orgulho a nós brasileiros, né? Com certeza, eu lembro do começo do wellness. Foi, sei lá, nos anos 90. Bacana demais. Em qual categoria você competia? Eu competia na categoria média. Média. Comecei na categoria leve e depois, por causa da minha altura, a categoria média era melhor. Mas teve vários campeonatos profissionais que eles faziam uma categoria só, o que eu acho super errado. Porque não dá para comparar uma mulher de 1,80 m com uma mulher de 1,60 m. Sabe, o juiz vai sempre para quem? Para quem é maior, lógico, né? Então é errado. Várias competições que eu participei na minha época era uma categoria só. Então era ridículo. Eu estava no meio de mulheres que eu parecia um chaveiro ali no meio. Elas gigantescas, eu parecia uma bonequinha. Qual é a sua altura? É 1,64 m. Ah, entendi. Antigamente, eu já vi outras atletas que também reclamavam dessa mesma coisa, que não, como não fazia a divisão, ficava extremamente difícil para você acabar se encaixando na categoria. É muito difícil, é ridículo fazer uma coisa dessa. E qual eram as principais exigências para a categoria que você participava em relação ao físico? Como eu te falei, eles viviam mudando. Eu recebia cartas, quando você é profissional, você recebe as cartas, né, do que eles estão querendo nesse ano de competição. Aí eles falavam que eles queriam um corpo mais feminino,
sem muita definição, não muito grande, sabe? Aí você ia do jeito que eles queriam, quem acabava ganhando era que era enorme, que parecia um homem. Acho que a pior coisa da questão do fisiculturismo é a subjetividade, porque muitas das vezes o árbitro acaba enxergando coisas que vai modificando de evento para evento. Então, para o atleta é extremamente desgastante, até mentalmente, como que ele vai acabar se encaixando. Com certeza. Por isso que eu te falei que eu parei de competir. Meu último show foi em 2005, porque eu fiquei pensando, eu estou perdendo tempo fazendo isso aqui, quando eu podia estar ganhando dinheiro e fazendo outras coisas usando minha imagem, sabe? Porque é muito subjetivo, especialmente na época do fisiculturismo, que quando eu competia não existia, existia fitness, eu acho. Logo depois, eu acho que quando eu parei, começou o figure, mas não tinha, era só fisiculturismo feminino. E na minha época, as mulheres começaram a ficar muito grandes, sabe? Uhum. Começaram a ficar feias. Na época do final, que eu estava quase parando de competir. Porque na época que eu comecei, tinha meninas bonitas competindo, principalmente da Europa. Mas aí começaram a ficar muito masculinizadas, ao ponto de eu, às vezes, estar na rua, caminhando, ou no supermercado, alguém vinha conversar comigo, elogiar meu físico. Ah, que tipo de esporte que você faz? Aí eu falava fisiculturismo. As pessoas olhavam para mim, mas como é que pode você competir em fisiculturismo? Você é tão bonita, as outras meninas parecem um homem, sabe? Então, isso daí, eu dava um sorriso para a pessoa, agradecia, mas fazia eu me sentir mal, Sim. sabe? Porque, olha, para conseguir, como eu te falei, agora é fácil conseguir um cartão profissional, mas na minha época era muito difícil, sabe? Era muito difícil tu conseguir, principalmente alguém do Brasil se tornar profissional. Então, eu ficava lembrando tudo que eu passei para conseguir me tornar profissional. E hoje, quando eu saio na rua, eu escuto as pessoas falando isso. Infelizmente, até hoje ainda existe um pouco disso. As pessoas ainda não entendem o esporte muito bem. O esporte, Então, aos poucos, ele está se popularizando, mas acho que ainda falta um caminho para a gente fazer. então, mas o problema, o erro veio da IFBB, da confederação, que nunca colocou um limite para as mulheres, sabe? Deveriam te ter falado, olha, se você ficar grande demais, masculinizada, a gente vai ter que... Você não vai poder competir. Mas eles nunca fizeram, deixaram, foram deixando, até um ponto que se tornou um freak show. Sim. Sabe? Então, por isso que eu não gosto. As categorias wellness, biquíni, eu acho que são legais, mas falta algo. De repente, fazer uma rotina, fazer uma entrevista com o atleta, sabe? Porque, para mim, eu amo fisiculturismo, sabe? Eu achava que era muito legal tu fazer uma rotina, mostrar seu físico, sabe? Na época que eu competia. E as mulheres da minha época, a gente era vista como deusas no palco, sabe? Era um vibe completamente diferente de hoje, sabe? Porque as meninas do biquíni, do wellness e do figure, elas são lindas, mas elas parecem todas iguais, sabe? E não tem uma rotina, não tem algo que distingua uma das outras, sabe? Então, esse é o lado que eu não gosto. Eu acho elas bonitas, mas falta algo. E já para as fisiculturistas, eu adoraria que voltasse a ser da época como era no começo, o fisiculturismo clássico feminino, que era muito bonito, as atletas. Foi o que me incentivou a começar a competir. Linda Murray, Corey Iverson, eram lindas, com músculo, mas femininas. E, infelizmente, o que a gente vê hoje, competindo no fisiculturismo feminino, sabe, tudo bem, eu admiro a dedicação que essas mulheres têm para conseguir ficar desse tamanho, porque não é fácil para uma mulher ficar tão musculosa, mas, olha, eu não acho bonito, na minha opinião.
sabe? Eu não curto, por isso que eu parei de competir, porque para mim o que é bonito é a feminilidade combinada com musculação, mas a beleza e a feminilidade tem que estar ali, senão não dá, sabe? Fica estranho, Aham, coisa, sim. sei lá, freak, né? Aham. A gente sabe que no fisiculturismo o shape é importantíssimo, a apresentação também é importantíssimo, só que tem o fator mentalidade, que sem mentalidade dificilmente o atleta chega a algum lugar. Queria saber como você desenvolveu a sua mentalidade. Eu acho que veio da... Deixa eu beber água que estou ficando sem voz. Um minuto. Olha, eu acho que a minha determinação vem das artes marciais. E quando eu era bem jovem, eu fiz artes marciais, e isso te dá muita disciplina, porque fisiculturismo não é fácil, sabe? Talvez, não estou querendo desmerecer biquíni, wellness, mas não dá para comparar a dedicação do fisiculturismo à definição que uma atleta fisiculturista tem que chegar para estar perfeita para estar no palco. E isso exige muito controle mental, sabe? Porque não é fácil, você é completamente diferente das pessoas que estão te cercando, sabe? E fazer as pessoas que estão à sua volta entender é difícil, sabe? Eu lembro da época que eu estava me preparando para campeonatos e, às vezes, sabe, família, amigos, eles não entendem por que tu não pode comer determinados pratos ou vai numa festa, come um pedacinho de bolo. Sim. Para mim, eu não estava ali sofrendo de estar vendo as pessoas comer, porque o meu objetivo era muito maior do que um pedaço de bolo ou um prato de comida. Mas fica difícil de fazer as pessoas entenderem, sabe? O teu foco e a tua determinação. Porque para mim eu tenho o resto da minha vida para comer e beber o que eu quiser. Mas esses 3 meses, o período que eu usava para me preparar para a competição, são fundamentais e nada faria eu mudar a minha maneira de ser e de me preparar, sabe? Porque eu não tinha problema de cozinhar para pessoas, sabe? Mesmo estando de dieta, mas é difícil de fazer as pessoas entenderem, sabe? Então, assim, mais para o final das minhas competições, eu gostava de me isolar completamente, sabe? Não sair, não ver ninguém. Não por não querer estar perto das pessoas, é só pelo incômodo de elas não entenderem a minha disciplina, de eu não poder comer ou beber determinadas coisas. Então, eu achava mais fácil, para não aborrecer as pessoas, eu me isolar, que daí dava para eu me preparar 100% totalmente focalizada na minha dieta e no meu treinamento. É mais ou menos como uma vez disse o Cristiano Ronaldo, né? No fim das contas, o que vai ficar serão seus números, tudo que você conseguiu conquistar. Porque Claro, os momentos que você deixou de fazer as coisas, eles são momentos que vão passar e muitas das vezes você vai estar em condição de fazer melhor mais para frente. E nesse momento é uma questão de foco. Eu também dificilmente consigo me focar em 2 coisas ao mesmo tempo. Quando eu estou focado em alguma coisa, eu vivo para aquilo, sabe? eu também, eu gosto de me focar apenas em uma coisa, para sair perfeito. Para você conseguir perfeição, você tem que se dedicar 100% no que você está fazendo, em qualquer área, sabe? Tanto faz se você é um médico, ou um atleta, ou um carpinteiro, qualquer coisa. Você tem que colocar a tua mente ali 100% para você conseguir. É essa que faz a diferença entre o vencedor e o perdedor. Sabe, o perdedor, Exato. ele, como a palavra diz, fica perdido, né? Alguém, toma esse coquetel, come essa comida, tá bom, deixa para lá, começa a dieta amanhã. Não é assim. É como diz aquela frase, né? Para quem está perdido, qualquer caminho serve. Mas para quem tem um foco, uma determinação e quer atingir um objetivo, nada vai desviar a pessoa daquilo. E assim eu era. E assim eu sou até hoje na minha vida. Bacana.
Eu queria saber qual que é a sua maior inspiração no fisiculturismo, uma atleta? Olha, a maior inspiração da minha, que me motivou a me tornar atleta é uma atleta chamada Diana Dennis. Talvez não seja muito popular aí no Brasil e também é old school. E, claro, Linda Murray e Corey Iverson, mas eu gostava muito do estilo da Diana Dennis por ela tinha uma beleza facial, sabe, um físico incrível e as rotinas dela, as coreografias eram fantásticas. Então eu gostava muito do estilo dela, sabe? E o que eu te falo, o que é legal do fisiculturismo, que eu não vejo mais nessas categorias, é o estilo de cada uma. Que cada uma tinha uma cor de cabelo, um corte de cabelo, um tipo diferente de se vestir, um tipo diferente de fazer a coreografia. Infelizmente, nessas categorias biquíni, wellness, elas são lindas, mas elas parecem, sabe, foram feitas em séries. Sim. São todas iguais. Na categoria biquíni tem até uma lenda urbana que até hoje ninguém sabe que é verdade, que é mentira, que diz que uma loira dificilmente ganha a categoria no Mister Olímpia. Porque acaba que todas elas ficam bem parecidas, até de fisionomia, assim. Sabe, então por isso que eu não curto esse lado. Eu acho que não estou criticando nem nada, mas o que eu falo é que na época do fisiculturismo feminino era muito mais interessante para o público, por causa do estilo das atletas, entendeu? No biquíni, no wellness, não tem. E não é culpa delas, é por culpa da IFBB ou da NPC, sabe? É porque eles não deixam elas fazer uma rotina, não deixam elas falarem, porque são tantas. Porque se cada uma ficar fazendo a coreografia e falando, teriam que ser dias de campeonato, né? Sim. Você olhando em retrospectiva para a sua carreira, qual foi o momento mais emocionante que você já teve? Eu acho que o momento mais emocionante para mim foi quando eu ganhei o campeonato sul-americano. Porque quando eu competi o sul-americano foi na Bolívia e era num lugar completamente isolado o hotel. Eles pegaram a gente de ônibus no aeroporto e era, sei lá, cara, era mais, sei lá, 1h30 de viagem de ônibus até esse hotel e a gente estava totalmente isolado no hotel e eles, a comida nesse hotel, na época era, como eu te disse, era anos 90, né? Então eu consegui trazer comida do Brasil para comer na Bolívia, porque eu fiquei pensando, eu estou indo para um país que eu não conheço, eu não sei se eu vou ter tudo, por isso que um atleta ele sempre tem que prestar atenção nos mínimos detalhes, principalmente quando tu viaja para competir, você tem que pensar que no país, aonde que você vai conseguir tudo que você precisa para a tua dieta quando você chegar, e chegar com antecedência, porque às vezes pode ocorrer retenção líquida no seu corpo, sabe? É uma série de fatores que pode afetar a tua performance. Então, a gente chegou nesse lugar aí e foi uma longa viagem de ônibus. E a gente chegou no hotel, era um hotel estranho, não tinha água para beber, eles só tinham, eu acho que eles estavam tentando, como se fala a palavra em português? Sabotagem. É sabotagem também. Sabotar os atletas. Porque eu não consegui achar água ali para beber, sorte que eu trouxe um pouco de água, e perto do campeonato eu bebia muito pouca água mesmo, então não precisava de muito, então eu tinha suficiente. E eu levei aveia, arroz, batatas, doce, cozida comigo, e eu não precisei comer a comida do hotel, porque, olha, a comida do hotel era horrível. Eles colocavam, assim, os frangos tudo dentro de uma panela, tinha até pena no frango ainda. E água quase não se encontrava para beber.
eles só tinham um tipo de um refrigerante que era eu nem tomei aquilo ali. Era um refrigerante que parecia cor de leite, assim. Eu não bebi. Então, o que aconteceu? Quando minha comida começou a acabar, eu comecei a... Porque quando você está na reta final de dieta, é muito fácil você perder músculo. Você vai catabolizando. E eu já estava catabolizando. E a altitude da Bolívia também te dá um cansaço tremendo. Isso que eu iria te perguntar, se era um daqueles locais que tinha altitude na Bolívia, porque senão iria prejudicar totalmente a preparação. A gente estava em La Paz, sabe? Era muita altitude, eu estava exausta, porque eu passei o ano inteiro competindo, que o presidente da federação me fez competir todas as competições o ano inteiro, e essa competição era a última, eu já estava, acho que foi em novembro, eu estava assim, exausta já, sabe? Final de temporada. O inteiro doendo, sabe? Já não aguentava mais. Então, e ainda por cima, na minha categoria, que era leve, tinham, acho que 3 meninas da Bolívia competindo comigo. Então, foi super difícil. Quando eu estava ali no palco, eu fiquei assim, olha, eu vou ganhar essa competição de qualquer jeito. Eu cheguei até aqui, estou quase morrendo, eu não vou deixar de ganhar essa competição. Aí fiz a minha rotina, posei, confrontei com as meninas ali, e aí eu acabei ganhando a competição. Eu acho que foi o momento mais feliz para mim, porque, olha, foi difícil. E eu vou te falar, eu ganhei aquela competição, eu sei que beleza não conta no fisiculturismo, mas eu ganhei porque eu era muito mais bonita do que as meninas ali, porque meu corpo estava acabado já, sabe? Eu estava assim que parecia de um campo de concentração, seca, 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 sem água e sem comida mais. Mas aquele momento que eu ganhei aquela competição foi assim a glória para mim. Eu até chorei ali. Mas deve ter sido uma epopeia, porque se eu não me engano, La Paz, a altitude é 3.400 ou 3.600 metros. Muitas das vezes eu que gosto de acompanhar futebol, tem pessoas que vão para o estádio de futebol, só dele subir na arquibancada, a pessoa já fica completamente exausta e com dificuldade para respirar. Imagina uma atleta que tem que estar cuidando de alimentação, está cuidando da sequência que vai fazer. Deve ter sido uma das coisas mais difíceis que você já fez na vida. Foi uma, como se fala, um desafio muito grande. Um desafio não só físico, mas mais mental do que físico. E aí, quando eu ganhei meu troféu, era um troféu horroroso. Era enorme, assim, aqueles super barato de alumínio, sabe? Sim. E quando a gente estava voltando, todo mundo da federação, né, quem ganhou o troféu, alguns atletas não ganharam, mas alguns se classificaram e ganharam troféus. Quando eu estou entrando no aeroporto, eles queriam desmontar meu troféu por causa das drogas na Bolívia, né? Sim, sim. Olha, eu fiquei no veneno ali, eu olhei para a cara da mulher, eu falei, olha aqui, se você desmontar esse troféu, você pode ficar com ele. Tanto sacrifício. Ela olhou para mim e falou, tudo bem. Eu não lembro qual competição que tinha, que era que o atleta ele ganhava uma espada e depois os atletas iam para casa deles, eles acabavam tendo problema na hora da alfândega, que acabam criando problema até a federação teve que entrar em contato com o pessoal da alfândega para fazer uma autorização por escrito, porque senão os atletas estavam tendo problema porque um campeonato de Excalibur é o nome do campeonato. Então, mas aí a mulher liberou, eles só me revistaram, mas liberou o troféu. Pô, fiquei no veneno. Imagina, desmontar um troféu vagabundo daquele, nunca vai conseguir montar de novo. Estava quase quebrando na minha mão. Foi difícil já para levar, imagina para montar de novo. Queria saber como é que você equilibra a sua rotina no trabalho, na família, com a sua rotina no fisiculturismo. Que forma você faz? É muito simples, porque eu trabalho em casa.
Ah, bacana. Eu trabalho a hora que eu quero, eu faço as coisas na hora que eu quero, é muito simples. E eu vivo com meu companheiro. Meus pais já faleceram muitos anos atrás, sabe? Então não é complicado. Eu manejo meus horários da maneira que eu quero, sabe? Essa que é a vantagem da internet de hoje, sabe? Que anos atrás ninguém tinha as oportunidades que a internet oferece, né? E o meu trabalho basicamente é pela internet. Legal. E como você define o sucesso no fisiculturismo atualmente? Olha, o sucesso no fisiculturismo é uma coisa muito relativa, sabe? Que tem pessoas que têm sucesso, mas, como eu te disse, é muita política, sabe? Então, o sucesso, você faz o seu sucesso. Você tem que estar se sentindo bem com você mesmo. Você tem que dar o 100% de você, sabe? No meu ponto de vista, esse é o sucesso no fisiculturismo. Você ser um exemplo para as pessoas. Não ser apenas um fisiculturista que só vai estar em shape no stage, como se fala, no palco, sabe? O sucesso de 3 dias, e depois dos 3 dias começa a comer tudo de novo, os outros nem reconhecem quem a pessoa é, porque aconteceu várias vezes de eu, não só meninas, mas homens também, sabe? É um sacrifício tremendo para você estar em shape, sabe? Você tem que fazer um sacrifício muito grande de dieta e suplementos e treinamento. Por que que você vai deixar por tudo a perder, sabe? E nem está capaz de ganhar dinheiro com a sua imagem. Então, para você ter sucesso no fisiculturismo, no mundo de fitness, você tem que manter uma aparência saudável. Você tem que estar feliz com você mesmo, satisfeito com si próprio. Sabe, esse que é a chave do sucesso. Não ser um fisiculturista de 3 meses de dieta e 3 dias de aparência bonita e depois ninguém te reconhece mais. Sabe, essa que foi a minha diferença entre muitos outros atletas. Para mim, a competição não é só no palco, é no dia a dia. E eu levo meus treinos e minha vida como um desafio que eu estou sempre competindo comigo mesmo. Então, é assim que eu encaro o fisiculturismo, uma competição diária. Legal. Eu gostei bastante da sua definição, porque atualmente, principalmente depois da era das mídias sociais, é extremamente difícil a gente estar definindo o que é sucesso no fisiculturismo. Porque eu percebo que nas mídias sociais acaba que tem atletas que têm um número enorme de seguidores, muitas das vezes chega até milhões de seguidores, só que eu vejo o desempenho de palco dele, o shape dele, não acompanha a quantidade de seguidores que ele tem. E muitas Olha, das vezes desculpa, a quantidade de seguidores não significa nada. Hoje é muito fácil você comprar 1 milhão de seguidores. Sabe, eu não tenho muitos seguidores, mas os meus seguidores são reais. São pessoas que interagem comigo, são fãs de muitos anos que me conhecem da época que eu competia. Então, eu estou feliz. Para mim, sabe, olha, a social media pode ser um problema também na vida das pessoas, sabe? Porque o que mostra na social media não é a verdade, sabe? Então, tem pessoas que ficam olhando, olha essa mulher, nossa, olha que corpo, olha que isso, olha que aquilo, e começa a ficar deprimidas olhando isso, sabe? Isso daí, a social media pode ser um veneno na vida das pessoas também, sabe? Fulano tem tantos seguidores, eu não tenho, ninguém gosta de mim, eu sou horrível. Muitas pessoas ficam deprimidas, tem pessoas que até se suicidam, sabe? Você não pode se basear nisso, sabe? Eu levo isso daí, o meu Instagram é uma diversão, mas também é profissional, sabe? Então, para mim não faz sentido ficar pagando para ter gente me seguindo,
sabe? Eu gosto de verdade em tudo na minha vida. Minha vida é baseada na verdade. Desde a época que eu competia, até social media, o meu dia a dia é assim. Eu não preciso tentar passar o que eu não sou para fazer os outros felizes. Para mim, a minha felicidade, o meu sucesso é olhar para mim no espelho e estar feliz com quem eu sou, estar de bem comigo mesma. Não me interessa se quem olha para mim pensa que eu sou, ai, por que ela tem esse músculo? Ou por que ela se veste desse jeito? Eu não estou nem aí, não gostou? Tchau. Sabe, assim que uma vez ou outra vem gente que coloca um comentário negativo, cai fora. Sabe, eu não preciso de negatividade. Minha vida é baseada em coisas positivas, positividade. É só isso que eu quero. Bacana. Sabe, tendo isso na tua vida, você tem todos os tesouros na sua mão. Sabe, sua vida será próspera, você será feliz. Você não tem que ficar procurando felicidade em outras pessoas. A felicidade está dentro da gente. É que muita gente não vê. Bacana. Atualmente você vive nos Estados Unidos, né? Sim, eu vivo aqui desde 2000. Quando eu me tornei atleta profissional, em 1998, eu fiz alguns campeonatos morando no Brasil e vindo para os Estados Unidos, mas, olha, era muito difícil. Os custos eram muito grandes e, na época que eu morava aí, não tinha acesso a suplementos, como agora é mais fácil, né? Tem firmas de suplemento aí no Brasil. Na época, as firmas que tinham de suplemento no Brasil não eram boas, sabe? Então, eu tinha que ficar comprando tudo dos Estados Unidos. Alguns campeonatos que eu participei, a IFBB não cobria as passagens e hotel, sabe? Eu tinha que gastar tudo do meu bolso. E, na época, eu tinha uma firma de suplementos no Brasil e eu estava vindo e voltando, então eu parei e pensei, olha, melhor eu mudar para cá. Compensava mais, né? E quando eu cheguei nos Estados Unidos, para mim foi como um déjà vu, sabe? Parecia que eu já conhecia esse lugar, porque eu me adaptei muito rápido. Então, eu gostei e acabei ficando aqui. Eu aprendi inglês por mim mesma, sabe? Em um ano eu estava falando inglês, porque a melhor coisa que tem, se você quer aprender uma língua, porque primeiro, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu fui morar em Miami, um lugar que se chamava Doral. E o que aconteceu? As pessoas ali só falavam espanhol. Ah, sim. Então, eu aprendi a falar espanhol, mas aí eu pensei comigo mesma, se eu continuar morando aqui, não vou aprender inglês nunca. Aí eu mudei para uma cidade aqui chamada Fort Lauderdale, que é perto de Miami. E as pessoas ali, todo mundo falava inglês, que foi ótimo para mim. Porque aí eu comecei... Nessa época, eu estava me preparando para competir no Arnold Classic. E eu conheci uma menina do Canadá, que ela era da parte que falava francês. Sim. E quando eu estava na escola, quando eu era criança, eu estudei francês na escola. Eles davam a opção para você estudar inglês ou francês. Eu optei pelo francês. Então, eu lembrava um pouco de francês e ela veio perguntar para mim se eu ia competir em inglês. Eu não entendia praticamente nada em inglês na época, né? E eu falei para ela, don't speak English. Daí ela perguntou para mim, de onde você é, do Brasil? Ela falou, eu sou do Canadá, eu falo francês. Aí eu pedi para ela conversar em francês comigo. E foi a partir daí que eu comecei aprendendo, porque ela falava em francês e em inglês, aí ela foi me ensinando aos poucos. E também pela internet eu falava com um fã italiano, que eu falo italiano também, porque meu avô era italiano. Então eu fui aprendendo, ele falava em italiano comigo e ia traduzindo para o inglês. Eu fui aprendendo assim, conversando. Então, você aprendeu o francês primeiro do que o inglês? Mas agora, o francês que eu aprendi na escola era bem básico.
Ah, entendi. Não é uma coisa assim, eu não tenho fluência em francês, mas eu Aham. entendia o que ela falava, porque muitas palavras em português são muito parecidas com francês. Ela falava devagar, eu entendia, Legal, mas não é que eu sou fluente em francês. Mas eu entendi. entendo, eu já fui para Paris, para lugares assim, se eles falam devagar, dá para entender, porque todas as línguas latinas se parecem muito. E qual a principal diferença que você vê no fisiculturismo aí nos Estados Unidos para o que tem aqui no Brasil, pelo que é praticado? Olha, para te ser sincera, eu não acompanho. Eu não tenho acompanhado o fisiculturismo aí no Brasil. Mas eu vejo aqui o fisiculturismo profissional masculino e feminino. Eu, para te ser sincera, eu não gosto. Eu Uhum. gosto mais do clássico, sabe? Da época da old school, da época que eu competi. Eu acho que o fisiculturismo era muito legal até os anos 90. Depois dos anos 90 se tornou freak, sabe? Você vê esses homens competindo, eles têm uma barriga gigantesca, sabe? Não é mais a proporção, a simetria, a beleza corporal, sabe? Como um deus grego, que era na época do fisiculturismo no começo. E para mim, eu acho que a beleza, a harmonia do corpo é super importante. E eu não vejo isso hoje no fisiculturismo. De que forma você analisa o futuro do fisiculturismo? Você acha que vai cada vez mais para os extremos ou você acha que a tendência é ir voltando para os físicos dos anos 90? Olha, eu acho que o fisiculturismo não vai ficar como dos anos 90. Por isso mesmo que eles já fizeram a categoria Classic, para deixar. E você vê que eles pagam muito menos para o Sim. Classic, que eu acho errado. Que deveriam pagar o mesmo que pagam para esses caras enormes, sabe? Porque eles também vão. É muito difícil manter um físico proporcional e harmônico do jeito que é no fisiculturismo clássico. Eu acho lindo, mas infelizmente eu acho que o fisiculturismo atual vai ficar cada vez pior, porque está ficando. Tem gente que gosta, não estou criticando, sabe? É a minha opinião, eu não acho saudável, eu não acho bonito. Fica gigantesco, e a maioria desses homens fisiculturistas, eles são de baixa estatura, então fica parecendo um quadrado o corpo, sabe? É aquela velha briga do fisiculturismo, né? Entre a estética, que é o mais bacana, e entre o extremo da musculatura levar o físico da pessoa ao limite mesmo que ela aguenta. Eu não gosto, sabe? Eu não acho saudável você ver vários atletas morrendo, sabe? E a morte é ocasionada não pelo uso de esteroide, porque, na verdade, eu nunca ouvi de nenhum atleta que morreu de overdose de esteroide. Eles morrem pela insulina e pelos diuréticos, sabe? E eu acho que a federação deveria fazer sabe, fazer eles pararem de fazer uso dessas substâncias, sabe? Ou fazer algum tipo de doping para esse tipo de substância. Porque para esteroide não pode parar, sabe? Se parar de tomar esteroide, não existe mais nenhuma categoria, porque todo mundo toma, não é só fisiculturista, wellness, biquíni, qualquer categoria tem, qualquer esporte, não é só no fisiculturismo, ciclismo, beisebol, todo mundo toma. É que eles têm que fingir que não tomam, que é ridículo, Uhum. porque o esteroide ele tem um uso muito benéfico para pessoas que estão convalescendo, para pessoas anêmicas, sabe, para pessoas idosas, sabe. Infelizmente a gente vê muita gente velha que não consegue nem caminhar, tem que estar numa cadeira de roda, por quê? Porque não fazem a administração correta do uso de esteroides neles. Sabe, Até eles pra, acabam perdendo massa muscular completamente, não tomam enzima, não dão aminoácido para os velhos. Eu te garanto
que se o médico começasse a tratar, quer dizer, deve ter por aí médicos que fazem um tratamento adequado, né? Usando esteroides e aminoácidos e coisas desse tipo para fazer as pessoas se manterem, terem uma velhice saudável, sabe? Porque eles criticam uma coisa errada, sabe? Deveriam criticar o uso de diuréticos, sabe? Insulina, é isso que mata as pessoas. Até para pós-operatório, o esteroide ele cumpre uma função importante para quem está debilitado, tudo. Sabe, para pessoas que sofreram de queimaduras na pele, eles usam oxandrolona, sabe? Pessoas com anemia usam Deca. Sabe, você não vê atleta morrendo de overdose de Deca, eu nunca ouvi na minha vida. Verdade. Sabe? É errado isso daí, é uma falsa moral, né? Uhum. Em todos os esportes. Sim. Eu gostaria de saber de você qual conselho você daria para uma mulher que está começando no fisiculturismo nesse momento. Olha, o conselho que eu daria para uma mulher que está começando no fisiculturismo ou qualquer área, né? Qualquer área, biquíni, wellness, fisiculturismo, physique, sabe? Sempre tome muito cuidado com as coisas que tomarem, sabe? Não exagerem, porque, olha, o que é real é o treinamento e a dieta. Por isso que eu te falei, no meu primeiro campeonato eu treinei 6 anos, sabe? Tem muita gente, muita menina na época que eu estava competindo que treinava 1 ano, 2, se enchia de esteroide, sabe? E ia competir. Aí vinham com aquelas peles horríveis, cheia de espinha, sabe? Barba na cara, sabe? Então você tem que sempre pensar que você é uma mulher, sabe? Você tem que respeitar seus limites, sabe? Agir com inteligência e pensar no futuro, porque essa carreira não é para sempre. Exato. Sabe? Você tem que visar o fisiculturismo assim como eu visei no começo da minha carreira. Que o meu sonho, eu adoro o Brasil, mas eu nunca gostei de morar no Brasil. Sabe? Eu sempre quis, eu não sabia como ou porquê, mas eu queria morar em outro lugar, eu não gostava, sabe? Não sei te explicar. Parece que era uma coisa assim de karma espiritual. E era engraçado que minha mãe, quando era viva, ela falava: eu sei que um dia você vai ir embora daqui. E eu ficava até com raiva dela, sabe? Eu falava: como que você diz uma coisa dessa? Como que eu vou embora daqui? Ela: você vai, eu sei, você não pertence a esse país. Ela falava para mim. Que por fim, a mãe da gente tem sempre a razão, né? Porque ela acaba conhecendo muitas das vezes a gente melhor do que a gente mesmo, né? E que ironia, hein? Eu comecei no esporte e o esporte me levou a lugares assim que eu nunca imaginaria na minha vida que eu iria estar. E hoje morando aqui, que era o meu sonho. Sabe? Então, o que eu estou dizendo é para as meninas que estão começando agora, visualize seu sonho, visualize seu futuro, onde que você quer estar no futuro, como você quer estar, como você quer que o seu corpo esteja. Mentalize, porque o cérebro, a mente, é tudo. Sem cérebro, sem mente, determinação e foco, você não chega a lugar nenhum. Você pode ter a melhor simetria do mundo, a melhor genética, mas às vezes a gente até vê que tem pessoas que nem têm uma genética tão boa, mas a mente delas levam elas aonde elas querem, sabe? Então, o meu conselho é esse. Sempre ouça o seu instinto e use sua mente e não abuse do seu corpo, respeite o seu corpo. E aí você vai chegar onde você quiser dessa maneira. Esse é o meu conselho. Legal. Para finalizar, eu queria que você mandasse um recado para todas as pessoas que são apaixonadas por fisiculturismo. Olha, eu agradeço. Como eu te disse, os fãs sempre foram muito importantes, uma parte muito importante na minha carreira, como são até hoje. Sabe, que eu tenho fãs
desde a época dos anos 90 até hoje, eu ainda me comunico com eles. Eu acho uma bênção isso daí. Eu acho que isso é uma energia positiva muito grande. Eu aprecio demais, eu fico muito feliz, não só por mim, mas por todos os fãs que admiram as mulheres do fisiculturismo, porque isso mostra que eles são seguros, sabe? Que não tem problema de, eu gosto de uma mulher forte, sabe? Que tem homens, eu lembro na época que eu morava no Brasil, que não era muito comum ter mulheres fisiculturistas andando pela rua, tinha homem que ficava irado de me ver, sabe? Me xingavam, sabe? Nossa, Ignorância, pura ignorância, né? Pura ignorância e insegurança. Então, quando eu vejo homens que apreciam mulheres musculosas, atletas, eles não têm problema com eles mesmos, eles estão resolvidos com si próprios. Eles admiram o atletismo da mulher, a determinação, porque é muito diferente uma mulher normal de uma mulher atleta, sabe? Uma mulher atleta é totalmente diferente, é saudável, tem disciplina, a beleza, sabe? Então é muito legal. Eu adoro os fãs que adoram a gente, sabe? Fico muito feliz, adoro me comunicar. Gostaria que todas as atletas sempre respeitassem seus fãs e tratassem eles bem. É muito importante. bacana. Eu queria te agradecer pela entrevista. Foi uma grande honra ter você aqui. Logo que eu idealizei esse projeto, um dos primeiros nomes que eu pensei em chamar foi você, porque realmente você é uma lenda para o Brasil, é alguém que abriu o caminho. Se hoje em dia o Brasil está aí nos palcos internacionais com esse enorme destaque, muito se deve a pessoas como você, que lá atrás abriram o caminho, conforme você contou aqui para a gente, que era uma estrada bem mais difícil. Hoje ela já está, ainda não está no ideal, mas já está bem mais pavimentada. Hoje quem está chegando está indo muito bem. Então, eu quero realmente te agradecer duplamente pela entrevista e também por tudo que você fez pela história do fisiculturismo brasileiro e internacional. Olha, o prazer é meu. Eu fico muito feliz de você ter me convidado para ser a primeira atleta brasileira da entrevista. E feliz por saber que tem pessoas que ainda lembram quem eu sou. Porque muita gente, infelizmente, o brasileiro tem uma memória curta no esporte. Sabe, tem pessoas que não têm a mínima ideia, como há uns meses atrás, uma página, né, no Instagram que promove fisiculturismo. Eles nomearam uma atleta que começou, sei lá, muitos anos depois de mim, como se ela tivesse aberto as portas para o fisiculturismo brasileiro, porque eles nem sabem, sabe, são pessoas que estão no mercado apenas para ganhar dinheiro, não estão no mercado porque amam o fisiculturismo. E eu mandei uma mensagem para eles, falando que eu não era que eu tinha alguma coisa contra a atleta, eu admiro ela também, aprecio tudo, nada contra, mas eu fui a primeira atleta do Brasil a abrir as portas, né? Então, eu acho errado para eles. Eu falei para eles que é um erro deles estarem nesse negócio de fisiculturismo sem saber a raiz do fisiculturismo. Porque, quando você vai começar um negócio, o que você faz? Você estuda a base do negócio para ser bem-sucedido. Se você não estudar a base, você não vai ser bem-sucedido. Então, é isso que indiretamente eu disse a eles, sabe? Que deveriam homenagear e respeitar as pessoas old school, né? Que não sou só eu, assim como eu fui a primeira, também o Luiz Otávio foi o primeiro fisiculturismo a se tornar profissional homem, né? E muita gente nem sabe quem é o Luiz Otávio, infelizmente. Então, eu te agradeço a oportunidade aqui. Eu espero que você tenha muito sucesso e contate muito mais atletas do Brasil, e não só brasileiras, como outros países também. Obrigada. Legal, foi uma grande honra te ter aqui, foi bastante importante para o podcast estar com você.
Então, eu quero te agradecer mais uma vez e agradecer a todos que nos acompanharam até agora. Obrigada para todo mundo. E dizer que semana que vem a gente volta com mais uma atleta e mais um episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.